Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E a pergunta é: o quanto de Deus você conhece? E nós vamos lá em Jó, capítulo 42, e o versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e tu perguntarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O quanto de Deus você conhece? Aí nós deparamos com a história de Jó. Jó, ele tinha tudo. E de repente, ele se viu no meio de uma tempestade e foi perdendo tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens. E os três amigos que lhe restaram conversaram, e ao ponto de que no capítulo 39 você vai ver quando Deus fala: agora prepare o seu lombo que eu vou perguntar e você vai me responder. E ele começa, né? Eu falo assim que a primeira pergunta eu já falava: ok, Deus, ok, tá bom, vamos parar. Não precisa nem mais prosseguir, porque, né? Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Por aí você já viu que não tem argumento. Mas aí quando chega nesse capítulo, Jó declara: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nós, quantas vezes nós só ouvíamos, eu me recordo quando nós éramos daquela fase de adolescente, né? E nós ouvíamos muitos testemunhos, nós ouvíamos muitas coisas. Nós víamos as pessoas falando da grandeza de Deus, do que Deus fez, o que, porque Deus isso, e nós ficávamos maravilhados. E nós conhecíamos, eu posso dizer assim, que eu conhecia Deus através daquelas pessoas, através do testemunho daquelas pessoas, através da vida daquelas pessoas, o testemunho, as curas, os milagres, as coisas maravilhosas que Deus fazia na vida daquelas pessoas. Mas um dia eu tive a minha experiência. Então eu comecei a conhecer a Deus do meu jeito, na minha experiência. Eu comecei a conhecer a Deus nos pequenos milagres, nas pequenas coisas, em coisas assim extraordinárias. E uma das coisas que eu me lembro que me marcou muito é quando meu pai foi mandado embora da empresa que ele trabalhou por muito tempo. Ele pegou a rescisão dele. Eu lembro que ele e minha mãe foram para Campinas e compraram algumas coisas lá. E na volta, quando eles chegaram, eu lembro que eles compraram um vestido xadrez, coisa mais linda, para eu e a minha irmã. Meus irmãos, eu não lembro o que foi que eles ganharam, não, mas eu lembro muito bem desse vestido xadrez que eu e a minha irmã nós ganhamos. E ele deu uma Bíblia para cada um de nós, os três mais velhos, né? Uma Bíblia pequena, e depois nós tínhamos o nosso inário, cada um tinha seu inário e tudo. Mas um dia, voltando da igreja, as coisas estavam na garupa da bicicleta e não sei o que aconteceu, que nós acabamos perdendo. E nós voltamos, e olhamos, e procuramos, e nunca mais achamos. E eu falo assim, espero que a pessoa que achou tenha feito bom uso e Deus tenha abençoado a vida dela. Mas aí eu fiquei sem Bíblia.
E passou-se um tempo, eu lembro que nós estávamos, teve nós tínhamos ensaio, todo sábado nós tínhamos ensaio. E aí eles fizeram assim, olha, o jovem que não tiver falta e, e for dizimista vai ganhar um brinde. Mas assim, mas era para incentivar, né? E eu lembro que teve um ensaio que eu falei assim, hoje eu não vou não, porque sei que dia eu não fui no ensaio. Mas aí quando chegou, aí nós fomos para um retiro e tal, e quando chegou no retiro, foi o momento de presentear o jovem que não que menos teve falta do ensaio e era dizimista. E para minha surpresa, eu fui. Eu falei assim, mas não, mas como assim? Eu faltei e tal. Mas tinha uma outra moça que aquela lá não faltava nunca. Então, eu falei assim, não. Aí foi, não, você realmente você teve uma falta só. Durante todos esses meses você teve uma falta só. E a fulana acabou ainda faltando 3 vezes. Então você foi a premiada. E aí eu fiquei tão feliz que quando eu abri, era uma Bíblia. Gente, eu tenho essa Bíblia até hoje. Tá bonitinha lá, com uma dedicatória uma letra maravilhosa da presidente. E eu fiquei assim, tão feliz, que eu falei assim, e nós, o grupo de jovens, era muito grande. Então, assim, no meio de todo mundo, eu ganhei. Aí eu falei assim, olha, e eu tinha perdido a minha Bíblia, e agora eu ganhei outra. Olha que maravilha. E eu fiquei feliz, que eu falei assim, foi uma coisa tão pequena, tão simples, mas que para mim fez uma diferença muito grande. Mas esse é um das conquistas nas quais o Senhor me presenteou. E eu fui conhecendo a Deus, eu fui conhecendo ao Senhor. E quando eu estava no seminário, eu realmente vi, gente, eu falo assim que o seminário foi um lugar assim extraordinário na qual eu vi Deus realizando milagres, sinais e maravilhas, coisas assim que eu olhava e falava assim, não, não tem condições, não vai dar. E aí Deus ia lá e usava uma pessoa no meu último ano para a formatura. Eu praticamente, gente, eu ganhei meu vestido, ganhei meu sapato e ainda ganhei uma oferta de um rapaz, de um casal que o moço estudava comigo. Gente, ele precisou trabalhar o período inteiro de 4 anos que ele estava no seminário para pagar os estudos dele, porque a igreja dele não tinha condições de pagar o estudo dele. Então ele trabalhou os 4 anos e no finalzinho do terceiro ano ele ainda casou. Gente, casou ainda. Nós fizemos uma festa, foi muito gostoso. Casou lá no seminário mesmo, foi maravilhoso. E quando chegou no finalzinho, já para a gente encerrar, eu tinha algumas coisas para fazer, mas eu não tinha verba e nem tinha coragem de mandar para minha família e falar, olha, eu estou precisando disso, isso, isso. E eu só fiquei ali quietinha e, gente, de repente vem esse rapaz, junto com a esposa dele, e fala assim, a gente resolveu te dar um presente. E eu peguei aquele envelope e comecei e voltei, chorei, chorei. Quando eu saí, ele falou assim: olha, você viu se tinha tanto? Eu falei assim: não, eu nem contei. Então volta lá e conta. Aí no fim eu nem sabia. Aí ele mesmo falou o valor que eles tinham dado. Gente, e na época era um valor muito significativo. Nossa, e aquilo me ajudou bastante. Em cada detalhe. Aí quando eu contei o testemunho, aí depois um outro lá falou assim, vou te dar sandália. Aí me levou junto com a esposa dele, fomos lá, compramos uma sandália. Gente, foi algo assim extraordinário. Então eu pude ver as mãos de Deus, eu pude conhecer esse Deus tão maravilhoso, que no momento em que você menos espera, ele realiza sinais, ele faz um milagre e ele faz o extraordinário. Então, qual é o Deus? Que Deus é esse que você serve? Como que você o conhece? Qual é a experiência marcante que você teve com ele, ao ponto de você esquecer de tudo que ele fez e você querer desistir dessa caminhada? Deus ainda continua sendo Deus. E ele ainda continua no lugar de Deus.
Só que nós acabamos tirando. Só que nós acabamos nos afastando, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o Senhor continua ali e ele continua dizendo: o eu sou está com você. Então façamos como Jó. Olha, antes eu te conhecer só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está na hora de nós buscarmos novamente novas experiências, buscar um novo, um renovo e viver o melhor de Deus. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele não vai voltar atrás. Se Ele disse que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele disse, estarei contigo até a consumação do século, Ele vai estar com você. Se Ele disse, olha, eu estou te livrando dos perigos, Ele vai livrar você. Tenha ciência que Deus não está tão longe e nem está com os ouvidos ou a mão encolhida que Ele não possa te salvar. Mas Ele está com as mãos estendidas e dizendo, vinde, benditos do meu Pai. Vinde, bendito. Vinde, bendita. Vinde e conheça e experimente o que eu tenho reservado para a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.